Olá a todos, bem-vindos à aula 10 do curso de Estrutura da Matéria. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje nós vamos falar sobre poços quânticos múltiplos. A ideia aqui é continuar o que vocês viram nas aulas de Física Atômica Molecular com o professor Márcio Varela e nós vamos usar um modelo bastante simples para descrever a formação de orbitais moleculares. Então, lembrando que os elétrons em moléculas ocupam níveis de energia discretos, como em átomos, e que esses níveis são descritos pela teoria do orbital molecular. Ou seja, os níveis dos átomos isolados se transformam em orbitais moleculares, por exemplo, um orbital ligante com energia menor do que a energia do nível do atômico e um orbital antiligante, e isso favorece a formação dessas moléculas. Um modelo bastante simples que a gente pode usar para tentar entender um pouco mais os detalhes é o modelo de poços quadrados, considerar cada átomo como um poço quadrado finito que nos dá uma descrição simples, mas bastante ilustrativa do sistema, pensando que cada átomo é um poço de potencial quadrado. Então, o que seria uma molécula diatômica? Uma molécula diatômica seria um poço quadrado duplo, ou seja, a união de dois poços quadrados num potencial que teria essa forma aqui. E por que nós escolhemos esse sistema para estudar esse modelo, por exemplo, uma molécula diatômica? Porque o poço quadrado é um modelo que a gente pode resolver explicitamente, sem precisar lançar mão de recursos computacionais muito grandes, como simulações computacionais e etc. E a gente pode obter o espectro desse modelo de uma forma analítica, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Mas, primeiramente, eu queria revisar o poço quadrado simples, uma resolução que foi vista no curso de Física Quântica e que aqui eu vou fazer uma revisão bem rápida e eu recomendo que vocês deem uma olhada na videoaula 11 do curso de Física Quântica e também olhe o material, o texto suplementar que eu coloquei aqui na página do curso. Então, lembrando do que é o poço quadrado simples. O poço quadrado simples é um poço de potencial em que ele vale zero em duas regiões do espaço, e aqui nós estamos considerando apenas uma dimensão espacial, e ele tem um valor diferente de zero, negativo aqui no caso, nesse referencial que eu escolhi, em uma região de largura L. Isso divide o eixo X e a nossa dimensão espacial em três regiões distintas. A região 1, onde o potencial vale zero. A região 2, onde ele vale menos V0. E a região 3, onde ele volta a valer zero. Dado esse potencial, nós podemos escrever a equação de Schrödinger, independente do tempo, para as três regiões distintas, né, e tentar resolver essas equações para obter os níveis de energia. Então, aqui nós temos, na região 1 e na região 3, equações de Schrödinger onde apenas o termo cinético aparece, então que é esse termo da energia cinética, que é a derivada segunda da função. E na região 2, nós temos a presença de um potencial, então seria menos V0 mais vezes a função de onda, mais a energia cinética. E aqui o que eu fiz foi passar o
menos V0 vezes psi de x para o outro lado. Então, do lado direito ficou E mais V0 psi de x. Então, aqui eu tenho 3 equações diferenciais de segunda ordem, em que aparecem as derivadas segundas no lado esquerdo da equação. Aqui a gente vai estar focado no caso de estados ligados, em que a energia é negativa. A gente está procurando soluções para a energia abaixo do zero, mas acima do fundo do poço. De modo que a gente tem essa situação de E igual a menos o seu módulo, de modo que nas nossas equações, o que vai aparecer do lado direito são funções que vão depender da energia. Aqui eu essencialmente defini esse alfa e esse k como sendo o alfa a raiz de 2m vezes o módulo de E dividido por h cortado ao quadrado, e o k é a raiz de 2m V0 menos E dividido por h cortado, e aqui aparece alfa quadrado e k ao quadrado multiplicando as funções de onda. Lembrando que a energia é negativa. Isso aqui, eu passei o 2m para cá, dividi por h cortado, e isso é o que eu estou chamando de alfa ao quadrado. De modo que, como eu tenho esse sinal menos aqui, e a energia também é negativa, aqui eu vou ter um mais alfa ao quadrado na região 1 e na região 3. Já na região 2, isso não vai acontecer. Por quê? Porque aqui, como E em módulo é maior do que V0, esse número aqui vai ser positivo. Com esse sinal menos aqui, eu tenho uma constante negativa do lado direito na região 2. Então isso é importante porque a solução ela vai mudar, ela vai ser diferente na região 2 em relação às regiões 1 e 3. O que nós estamos procurando são soluções da equação, então voltando aqui um pouquinho, em que na região 1 e na região 3, a derivada segunda da função de onda é a própria função de onda vezes uma constante positiva. E na região 2, a derivada segunda é a própria função de onda vezes uma função negativa. Nessas regiões 1 e 3, a solução é uma exponencial real, de modo que derivada duas vezes cai esse expoente aqui e fica uma constante positiva ao quadrado, enquanto que na região 2 a gente quer funções que, derivadas duas vezes, acabem tendo um sinal negativo aparecendo. Por exemplo, senos e cossenos fazem esse papel. Nesse caso aqui, desse slide, eu estou procurando as soluções pares. Isso é uma propriedade do potencial que vem do fato de eu ter escolhido um sistema de eixos em que o potencial tem uma simetria em relação ao eixo x igual a 0. E isso faz com que as soluções elas possam ser sempre classificadas em soluções pares ou soluções ímpares. E nesse caso, se as soluções são pares, o psi de menos x tem que ser igual ao mais de psi de x. Ou seja, se eu trocar x por menos x, eu tenho que obter a mesma função. No caso da região 3 e da região 1, se eu trocar x por menos x, eu vou da região 3 para a região 1. Então, esse coeficiente aqui tem que ser o mesmo nas duas regiões. Enquanto que no caso da região 2, eu preciso ter uma função par, em que se eu troco x por menos x, eu acabo levando na mesma função. Então, o cosseno é a minha função par, que isso me permite. Então, aqui é muito importante que, para a gente, dadas que as funções são pares, e a gente querendo obter o espectro de energia, é muito importante a gente aplicar as condições de continuidade da função nas fronteiras entre as regiões 1 e 2 e 2 e 3,
No caso da função par, você pode escolher uma dessas duas fronteiras, e a partir daí a gente obtém uma equação transcendental, no caso para soluções pares e também para soluções ímpares. Isso aqui está feito nas notas de apoio que estão no site, então é importante que você dê uma olhada e entenda como que a gente obtém essa chamada equação transcendental para soluções pares. São funções, é uma equação que implicitamente depende da energia, através desse K e desse alfa, que são aquelas funções que a gente já definiu, e aparece uma tangente de K vezes L, então a largura do poço entra aqui na equação transcendental dessa forma. As soluções dessa equação, os valores da energia em que essa equação é satisfeita, vão nos dar os níveis de energia que a gente busca. E isso que vai tornar, né, os níveis discretos dentro do poço nessa intervalo de energia entre 0 e menos V0. Então, aqui é importante que, uma vez que essa solução da equação transcendental esteja feita, e o método para fazer isso é o método gráfico, o que a gente faz? A gente usa algum programa gráfico, matemática, tem alguns programas online, para fazer justamente o gráfico dessa função aqui, da equação transcendental, e encontra onde essa função corta o zero. Esse ponto vai ser a energia em que a gente está buscando. Então, no caso das soluções pares, a equação que a gente tem que fazer o gráfico é essa daqui, K de E tangente de K, L sobre 2 menos alfa de E. Vão ser funções da energia, né? Então, aqui essa curva, essas curvas aqui, são das soluções pares. Para soluções ímpares, a equação transcendental vai ser diferente. Vai ser essa função aqui, que está marcada nessas curvas em azul, e os pontos onde ela corta o gráfico vão me dar os níveis de energia das soluções ímpares. Isso, então, vai me dar o espectro de energia, né? E0, E1, E2, E3, E4. E eu tenho, então, as energias aqui do poço quadrado. É importante, nesse ponto, que você dê uma pausa no vídeo, olhe o texto do material de apoio, siga a dedução que eu fiz lá do poço simples, como derivar essas equações transcendentais, porque isso vai ser importante daqui para frente para a gente resolver o poço quadrado duplo, que é o foco dessa aula. Então, você viu lá, deu uma olhada na solução do poço quadrado simples. Agora a gente vai passar, então, para o poço quadrado duplo, que é o que, em princípio, vai descrever as nossas moléculas diatômicas. O potencial do poço quadrado duplo é, essencialmente, aquele que eu tinha mostrado no começo da aula, com dois poços quadrados separados por uma distância d entre eles. De novo, nós temos aqui o potencial separando o eixo x em diferentes regiões. Aqui nós vamos ter 5 regiões distintas, 3 delas com potencial igual a 0, região 1, região 3 e região 5. 1, 3 e 5, o potencial é 0. E nas outras duas, regiões 2 e 4, o potencial é menos V0. Então, aqui não está marcado aqui, menos V0. Novamente, a equação de Schrödinger, independente do tempo, vai ter a mesma forma na região 1, 3 e 5, com potencial igual a 0. E na região 2 e 4, nós vamos ter o potencial menos E0. Eu já passei aqui para o outro lado, multiplicando a função psi de x. Como que nós resolvemos? Nós resolvemos essas equações do mesmo jeito que a gente resolveu o caso do potencial de poço simples. Definindo essas funções alfa e k,
dessa forma. Estamos buscando, de novo, uma região onde a energia fica entre 0 e menos E0, ou seja, estamos buscando estados ligados dentro do nosso poço. E vamos buscar soluções exponenciais nas regiões 1, 3 e 5, já que temos uma derivada segunda igual a constante positiva vezes a própria função no lado direito. E nas regiões 2 e 4, temos uma constante negativa. Então, o que a gente está buscando são soluções tipo seno e cosseno, né, cuja derivada segunda me dá um número negativo. Então, essa é a solução completa. Temos várias constantes aqui a serem determinadas. E, de novo, eu vou usar o fato de que eu escolhi o potencial como sendo uma função par num eixo de coordenadas, de modo que as soluções da equação de Schrödinger só podem cair em duas classes, ou as soluções pares, que obedecem psi de menos x igual a mais psi de x, ou as soluções ímpares. E aqui eu vou concentrar de novo nas soluções pares, o que me faz, por exemplo, com que as constantes na região 1 e 5 tenham que ser iguais, porque se eu troco x por menos x daqui para cá, eu tenho que obter a mesma função. Nas soluções 2 e 4, eu tenho aqui agora uma combinação de cossenos e senos, mas as constantes têm que ser essencialmente as mesmas no caso do cosseno e uma menos a outra no caso do seno, para que, quando eu troco x por menos x, eu ganhe um sinal de menos aqui e eu vá daqui para cá e eu obtenha a mesma função. A nossa tarefa agora é fazer a mesma coisa que a gente fez para o poço simples, só que nas fronteiras entre as diferentes regiões. Aqui nós vamos ter a fronteira entre a região 1 e 2, a fronteira entre a região 2 e 3, né? Então é menos L menos D sobre 2, menos D sobre 2, e né, você pode escolher qualquer duas dessas e estabelecer a continuidade da função e da sua derivada para obter a equação transcendental para soluções pares. Isso está feito no texto base da aula, recomendo que vocês deem uma olhada ali como isso é feito, porque isso aqui é o que a gente vai resolver graficamente para obter os níveis de energia. A gente pode repetir o procedimento para soluções ímpares, e isso você vai fazer nos exercícios dessa semana, para obter a equação transcendental das soluções ímpares. E a partir daí a gente obtém todas em princípio, a solução gráfica para obter todos os níveis. O que a gente obtém aqui, então? A gente obtém a quantização dos níveis de energia do poço quadrado duplo, que, lembrem, é o nosso modelo para uma molécula diatômica. E o interessante aqui é que a gente pode variar, por exemplo, a distância entre os poços e ver o que acontece com os níveis. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos assumir que vocês deduziram a equação transcendental das soluções pares, que é essa daqui. E a gente fez o gráfico dessa solução e encontrou o ponto de cruzamento, a energia. Então, aqui está um pouco apagado, mas esses números aqui são negativos. Aqui também. Isso aqui é o poço par, as soluções pares. Essa é a energia do estado fundamental do poço par. Opa. E o que a gente obtém? Bom, a gente obtém esse número. Se a gente fizer agora o gráfico das soluções ímpares e a gente usa uma distância entre os poços bastante grande, maior que 2L, a gente vai obter a curva cortando o ponto no mesmo valor de energia. Isso significa que os estados da primeira solução par e o da primeira solução ímpar têm a mesma energia, eles são degenerados. E o mais interessante é que se a gente também fizer o gráfico da solução do poço quadrado simples, que é o que está marcado aqui, nessa curva laranja,
ele também vai cortar nesse mesmo poço. Então, o que a matemática está nos dando de informação? Que é isso que em física a gente aprende. É que as energias do poço quadrado duplo, quando a separação entre os poços é muito grande, é a mesma de que se os elétrons estivessem em poços isolados, simples, a mesma energia do estado fundamental. Ou seja, se a gente pensar em moléculas, essa situação representa a situação de dois átomos isolados, onde o elétron que está nesse poço não enxerga o que está acontecendo com o outro poço, eles são completamente separados. Agora, se a gente aproximar os dois poços, por exemplo, pegar uma distância que é cerca de 5% somente da largura, aí a coisa muda de figura. O ponto de cruzamento das soluções pares vai estar uma energia mais baixa do que no caso anterior, então ele vai sair daqui para cá, e o ponto de cruzamento das soluções ímpares vai estar num ponto acima, numa energia acima. Então, o que vai ter acontecido é que é mais favorável para os elétrons estarem no estado do poço duplo do que no poço simples. A gente acabou descrevendo um estado ligante, com energia mais baixa, quando a gente colocou esses dois poços mais perto um do outro, e a gente vai acabar separando, então, as energias do poço par e do poço ímpar. Então, a gente, com esse modelo simples, consegue descrever, fazendo uma conta algébrica e resolvendo as equações transcendentais graficamente, justamente o que a teoria do orbital molecular prevê, mas aqui a gente consegue ver num modelo bastante simples. E o que isso nos ajuda se a gente quiser agora ir além e tentar descrever uma molécula maior do que uma molécula com dois átomos? Então, nesse caso, a gente viu que se a gente tem dois poços, a gente tem dois estados, um que tem uma energia mais baixa do que os poços simples. O que acontece se a gente pegar esses dois poços e colocar junto com outro nível de dois poços? O que vai acontecer aqui é o mesmo processo de desdobramento que aconteceu no caso do poço duplo. Cada um desses níveis aqui vai se desdobrar em dois, um com energia maior e outro com energia menor. Né? Então, desses dois aqui, agora a gente tem 4 poços de energia. A gente pode pensar nesse sistema como se fossem dois poços duplos acoplados por uma barreira pequena. E se a gente continuar e fizer 8 poços agora, pegar 2 desses daqui e juntar. Novamente, um desdobramento. Cada um desses daqui vai se desdobrar em 2 e nós vamos ter 8 níveis. E note que aqui, por conta desses desdobramentos, uma coisa importante acontece. Esses níveis começam a se acumular em bandas de energia. Essa é uma característica que acontece se a gente continuar crescendo esse nível, esse sistema, para uma situação de infinitos poços. E isso aqui tem um nome que é o modelo de Kronig-Penney, para sólidos em uma dimensão. É um modelo bastante rudimentar, mas que descreve qualitativamente o que ocorreria numa cadeia de muitos átomos juntos. Né? Então, esse modelo aqui tem justamente o aparecimento dessas regiões onde os níveis de energia se acumulam. Essas regiões a gente chama de bandas de energia. E essas regiões a gente está prevendo aqui que se nós tivermos um sistema com vários átomos, vão começar a aparecer regiões do espectro em que você tem um acúmulo de níveis e outras regiões em que você não tem nível nenhum, que é um gap de energia. E na próxima aula a gente vai ver como isso pode ser extrapolado ou acontece no caso de sólidos, quando você tem vários átomos formando estruturas cristalinas. Então, é isso que a gente tinha para ver nessa aula. Na próxima aula, a gente vai ver como essas bandas de energia
aparece em sistemas de sólidos cristalinos. Até lá!